Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos reunidos em mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa, sempre, como sempre, nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, seu Filho Jesus, a grande luz de todo este planeta, o grande farol de todo este universo, o curador de todas as enfermidades, e também com a iluminação de sua Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe Espiritual, Mãe da Humanidade, Mãe de todos os povos e de todas as raças. Também com a presença luminosa dos nossos mentores, guias espirituais, anjos da guarda, anjos protetores, seres etéricos que de alguma forma nos ajudam no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas vossas tristezas do vosso dia a dia, do momento, tristezas essas, sintonias essas muitas vezes trazidas, quase sempre trazidas por nós, puxadas por nós, emanadas por nós, para a nossa aura, para o nosso, para nos rodear, para ficarmos mal. Mas nós, a cada momento, poderemos mudar essa condição. Acima de tudo, estamos aqui, graças a Deus, que é mais uma rica e feliz oportunidade. De ontem para hoje é mais um degrau, é mais um dia, é mais um momento único, do qual nós, todos, poderemos fazer a diferença. A diferença, claro, quando eu falo fazer a diferença, é para melhorar a nossa condição e ajudar a melhorar a condição dos outros, se assim tivermos oportunidade. Por isso, página do YouTube, ou canal do YouTube, páginas do Facebook, Mundo Espiritual, páginas do WhatsApp. Se inscrevam aqui no canal, deixem as vossas notificações, ativem o sininho em todas para receberem sempre novos vídeos e ativem as notificações, deixem também os vossos comentários, que é muito, muito bom. Acima de tudo, o que importa é estarmos reunidos numa grandiosa sintonia, harmonia, paz, tranquilidade dos nossos espíritos, da nossa mente, para, se nós estivermos em paz, levaremos com certeza paz para os nossos lares, os nossos empregos, nem que nós tenhamos que, às vezes, superar grandes angústias e tristezas nos nossos empregos, nos nossos lares. Às vezes dificuldades, mas nós superamos isso, não é? Com certeza que sim. Para ler aqui do tal livro, ilumina o meu dia. Quando aprisionamos os nossos dons, o nosso espírito aventureiro e valente, acabamos por nos acomodar num mundo pequeno e fechado. Muitas vezes temos medo de sair do nosso círculo conhecido, do ambiente em que nos sentimos seguros. Temos medo de conhecer pessoas novas, de ir a novos lugares, de nos arriscarmos em novas empreitadas. Segurança é sempre boa, mas não pode ser desculpa para o nosso comodismo ou falta de iniciativa.
Para ousar, precisamos de liberdade. Se queremos crescer como seres humanos e como profissionais, devemos aventurar-nos, buscar sempre novos horizontes. Existem vários fatores que impedem o nosso crescimento. Por determinado período, podemos até ser obrigados a movimentar-nos num espaço pequeno, mas, quando tivermos oportunidade, não podemos desperdiçá-la. Liberta o teu espírito valente, aventura-te, quebra as barreiras que te limitam. Deste pequeno livrinho. Graças a Deus, meus irmãos, para ler hoje aqui, o Salmo número 5. Oração da manhã contra os inimigos. Porque nós, quando de manhã abrimos os olhos, não é evidente que nós não vamos ler Salmo, não é? Porque não temos hábito de ler os Salmos de manhã, ler uma escritura, ler uma partícula da Bíblia, ler o que quer que seja para nos engrandecer, trazer à nossa mente algum bom senso, algum equilíbrio, alguma harmonia. Porque já nos levantamos tão à pressa, não é? Tão em cima da hora que às vezes se torna impensável perder um minuto lendo. Mas nós, às vezes, de tão apressados que estamos, às vezes ficamos no caminho, não é? O carro que teve um furo, o pneu, o carro que não trabalha, é o trânsito, é as filas, é o trânsito, os transportes públicos que estão caóticos, há sempre um atraso e nós aceleramos, não é? Nós não tivemos tempo de agradecimento por a noite, por o dia, enfim. Então, Salmo número 5, a oração da manhã contra os inimigos. Ouve, Senhor, as minhas palavras e atende a minha súplica. Escuta a voz do meu clamor, ó meu Rei, ó meu Deus, pois eu elevo a ti a minha oração. Pela manhã, Senhor, escuta a minha voz. Mal o sol nasce, exponho diante de ti o meu pedido e fico à espera confiante. Tu não és um Deus que se agrade do mal. Os maus não podem viver a teu lado. Os arrogantes não poderão subsistir na tua presença, pois detestas os que praticam a iniquidade, exterminas os mentirosos. O homem sanguinário, os fraudulentos, detestado pelo Senhor. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei na tua casa, para te adorar com reverência no teu santo templo. Guia-me, Senhor, pelos caminhos da tua justiça. Defende-me contra os que me perseguem. Aplana diante de mim o teu caminho. Na boca deles não há sinceridade. No seu coração não há malícia. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com a língua tentam seduzir os outros. Castiga-os, ó Deus, frustra os seus desígnios, expulsa-os pelos seus numerosos crimes, porque se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se e rejubilem para sempre todos os que em ti confiam, porque tu proteges e alegras os que amam o teu nome, porque tu, Senhor, abençoas o justo e o envolves num escudo de graça. Graças a Deus. Graças a Deus. Salmo número 5. Salmo número 5. E nós aqui estamos em mais uma rica e feliz oportunidade. Nesta segunda-feira, início de semana,
início de semana, do qual nós, hoje, neste dia, ninguém teve um dia igual, ninguém. Mas muitos tiveram um dia maravilhoso, magnífico, alegre, de contentamento. Outros tiveram um dia de paz, de serenidade, tranquilidade. Outros tiveram um dia de revolta. Revolta na sua vida, revolta no seu íntimo, revolta nos seus passos físicos, nos nossos caminhos físicos, nos nossos relacionamentos, uma revolta imensa. Outros caminhamos debaixo do julgamento porque alguém nos julgou. Outros caminharam numa verdadeira desigualdade, oprimidos e ofendidos, maltratados e espezinhados. Estas são as condições do ser humano. Estas são as condições do ser físico. Mas também ainda temos mais condições que nós poderemos fazer uso. O amor pelo próximo, que foi as condições que o Divino Mestre Jesus, que, como eu pus numa das minhas páginas, mudei o nome, não é? Jesus, o médico dos médicos. Jesus nos ensinou a amar o próximo, a cuidar de cada um dos nossos irmãos e irmãs fragilizados. Ele não nos ensinou a apontar dedos, a pisar, para nós ficarmos um pouco mais altos. Não, com certeza que não. Isso é a condição humana. E nós, neste mundo, temos de tudo. Nós temos todas as condições de seres físicos. Temos os que frequentaram a universidade, os que para tirar uma profissão, juiz, doutor, advogado, engenheiro, motorista. Outros tiraram a sua especialização na vida, os casos da vida, as condições e situações do dia a dia de cada um, do qual fez um exemplo deles, de muitos de nós, os aprendizados da nossa vida, as quedas que nós demos, os que aprendemos algo para melhorar a nossa essência. E neste mundo físico nós temos toda uma variedade e condição de seres físicos, homem, mulher, cada um com a sua arrogância e feitio, cada um com o seu julgamento e cada um com a sua virtude, porque todos nós temos defeitos e todos nós temos virtudes. Isso é inegável. Não há ninguém que não tenha uma virtude e não há ninguém que também não tenha vários defeitos. Quando eu falo assim, eu sempre me meto no meio. E temos também quem, por exemplo, na Igreja Católica, os padres, não é? Que são pessoas que merecem todo o respeito, fazem os ensinamentos, transmitem os ensinamentos de Jesus, divino e amado Mestre da lei divina, da Bíblia, ensinamentos trazidos de há milénios, é verdade. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, há milénios. Mas essas pessoas, esses homens, não é? Quem diz homem diz mulheres, as freiras, são pessoas que, de certa forma, se consagraram a Jesus, a Deus. Nós somos uns meros transeuntes na nossa jornada. Nós temos as nossas faculdades, também há muitos padres, freiras, médiuns,
há mais padres e freiras médiuns do que esses que vocês às vezes possam imaginar. Eles também são médiuns. Eles também estudaram, afloraram a sua mediunidade no estudo, no conhecimento. Nós, que dizemos que somos médiuns, que temos as nossas condições e percepções, não poderá cair em saco roto a nossa condição. Porque a nossa condição mediúnica, ela envolve uma grande caracterização de condições para melhoramento. Melhoramento, primeiro que tudo, nosso, que é o nosso esclarecimento. Nós, todos os dias, teremos que nos esclarecer. A melhor forma de nos esclarecermos é na base da leitura também. Leitura, escrita, escutar, ouvir, é a melhor forma. Porque quem não tem tempo de ler, se denominando nas mais variadas doutrinas, quem não tem tempo para estudar, lembrando aqui a doutrina espírita de Allan Kardec, não é? Chico Xavier, entre outras, a corrente indiana do espaço, nem tanto, mas entre outras que fazem a doutrina de Allan Kardec, e isto não é criticar nem dizer qual é a melhor, nem que é pior, não, é só um exemplo, e eu também nunca fui, não sei, é por ter lido, é que sei, por ter escutado, visto em vídeos e isso. Mas a doutrina do grandioso Chico Xavier, que deixou cá nesta terra, nos seus centros espíritas, a doutrina os centros de Allan Kardec, fazem uma leitura, não é? Leitura da Bíblia, a leitura onde juntam uma mesa, onde vão ler partes bíblicas, não é? E depois tentar interpretar da melhor forma o que é que cada palavra quer dizer. Ora, isso é conhecimento, isso é afloramento, isso é puxar para cada um desses médiuns, porque também tem os pacientes, não é? Tem os pacientes que estão sentadinhos numas cadeiras ouvindo essa transcrição da Bíblia, o que é que aquelas pessoas, homens, mulheres, médiuns, falam, porque um médium pode não ser uma pessoa muito, muito entendida, como o meu caso, não é? Eu não sou assim tão entendido. Poderei dar uma pequena interpretação à minha maneira, não é? Mas existem os leigos que estudam cada palavra da Bíblia, o seu significado, o que é que ela poderá dizer, cada palavra. Aqui não vamos por o texto, vamos por palavras, até que chegam a uma conclusão, até que vão aperfeiçoando a sua mediunidade e vão aperfeiçoando, acima de tudo, a sua consistência e condição mediúnica, das mais variadas formas, maneiras. E depois de estudar, tem a consulta aos pacientes, não é? Que isso eu já sei muito bem, essa parte eu poderei explicar, mas acima de tudo, poderei explicar, mas não vou entrar em pormenores, porque eu vou falar aqui do nosso planejamento, da nossa vinda ao mundo físico e do nosso desencarne. Para onde nós iremos? Pois é, esse é o tema do vídeo. Porque neste mundo, desde os tempos primórdios da antiguidade, que médium antigamente tinha outros nomes.
já teve vários, diversos, muitos nomes, dos mais variados que vocês possam imaginar ou pensar. Hoje é uma palavra, médiuns, desde 1860 que se denominou a palavra médiuns, mas antes era outras palavras mais absurdas, outros nomes, com outros desígnios, noutros tempos. Mas nós estamos neste tempo aqui atual. Este tempo atual é que conta para todos nós. É o que nós fazemos durante o nosso dia, as atitudes que nós tomamos, como é que nós afloramos a mediunidade em nós. Mas nós já tivemos naquele lado lá, porque nós fomos, somos e vamos. Continuamos a ser espíritos. Nós já tivemos no mundo espiritual. Entre os vários pulos no tempo, porque nós pulamos no tempo, de tempo a tempo viemos aqui, nós já pulamos no tempo, já vivemos na erraticidade, quer dizer que já vivemos no mundo espiritual, quer dizer que já estivemos lá, se calhar sofrendo grandes agonias, e se calhar lá urrando de ódio contra alguém físico, porque nós não conseguimos alcançar aquela evolução que nós tanto almejamos. Nós não conseguimos. E como eu ontem falei, este é um planeta de regeneração, o melhoramento do nosso espírito, de todos nós, físicos. Há aqueles que conseguem, há aqueles que ficam parados e há aqueles que não conseguem. Nunca iremos atrasar. Nunca iremos atrasar. E nós já tivemos na erraticidade, no mundo etérico, no mundo espiritual, na nossa verdadeira casa jornada. E nós nos arrependemos, sabem? Todos nós nos arrependemos de quando estávamos lá. Nos arrependemos dos nossos atos, nos arrependemos das nossas condições que tivemos, que Deus nos... Porque naquele tempo era o mesmo Deus. Há milénios atrás, era o mesmo Deus. Deus não mudou. Não muda. Como muda um padre de uma igreja, de uma paróquia, como muda um diretor de um centro espírita, como muda, como mudamos de emprego, de autocarro, de transporte. Não, o Deus que está lá hoje em cima é o mesmo que estava lá há milénios. É o mesmo que nos viu nas outras alturas. É o mesmo que nos amparou, cuidou. Nós é que não soubemos cuidar muito bem de nós, na nossa individualidade. Esse Deus que está lá hoje em cima, que comanda a lei universal, enviou a dada altura o seu Filho Jesus. Porque viu que a humanidade precisaria de uma alavanca de incentivo e motivação e então de um suporte para a continuação, mas a melhorar. Porque o Deus de antigamente, no tempo de Israel, no tempo dos profetas, no Antigo Testamento, no tempo da criação, é o mesmo Deus. É o mesmo que é hoje. É o mesmo que irá continuar por toda a eternidade. Não muda. Deus mandou o seu Filho Jesus. Ainda nós estávamos lá, não é? No mundo etérico. Ou será que nós, nesse tempo, eu já tenho feito esta pergunta muita vez, eu tenho alguns episódios, não é? Que se passam comigo em sonhos, que eu não vou comentar, não é? Claro, evidente. Mas que me dá a noção
a noção que eu estava cá no tempo de Jesus. Mas não sei. Mas não sei, não é? Porque eu estou cá hoje, eu não me lembro do passado, já tenho tido alguns sonhos que, enfim, salve Deus. Mas nós, será que não estávamos cá nesse tempo? Será que nós não fazíamos parte daquela seita que amaldiçoava e atraiçoou Jesus, inclusive que matou Jesus, que perseguiu Jesus, que o crucificou, que o açoitou? Nós somos, de certeza, nós com certeza somos aquele soldado que foi com a lança verificar se Jesus tinha morrido. Nós somos, isso nós somos, todos nós somos aquele algoz que foi com a lança trespassar o divino Mestre Jesus, para se certificar se ele já tinha morrido. Pois é, isso nós somos, porque Jesus morreu por todos nós. Mas nós estamos aqui, já se passaram séculos, não é? Já se passaram milénios desde a sua partida e nós hoje estamos aqui. Resumidamente, há mais tempo, mas 2021. Claro que a contagem é superior porque a contagem começou a partir de uma certa data, mas também não vem para o caso. Mas, pelo menos, há 2021 anos aconteceu isso e nós hoje estamos aqui. Vamos supor que nós estávamos no etérico, na erraticidade, no mundo espiritual. E quando nós de lá vimos tudo isso, nós de lá vimos e fizemos o nosso planejamento na nossa mudança. Na nossa mudança, pedimos para passar a dada altura naquela doutrina, pedimos para conhecer aquele homem, aquela mulher, formar uma família, nós pedimos para ser médico, enfermeiro, engenheiro civil, juiz, advogado. Bom, nós, porque nada é por acaso, nós pedimos. Vinha lá no nosso planejamento. E nós viemos à Terra, nós escolhemos os pais, nós escolhemos os filhos. Pois é, nós fizemos isso tudo. Deus nos deu essa oportunidade. Deus nos deu essa rica e feliz oportunidade das nossas escolhas, já viram? Que será os nossos reajustes aqui no mundo físico. Pedimos para passar numa doutrina, certa e determinada doutrina, em certa e determinada altura da nossa vida, porque iria aparecer um fator físico, humano ou espiritual na nossa condição que teríamos que passar por aquela doutrina. Aqui, não falando em doutrinas, mas podendo citar a corrente indiana do espaço. A corrente indiana do espaço, meus amigos, isto dando resposta a quem me perguntou, a corrente indiana do espaço, com todo o respeito como eu tenho por todas as doutrinas, respeito por a doutrina, respeito por a corrente indiana do espaço, como tenho por a Igreja, centros espíritas de Allan Kardec, Umbanda, Candomblé, a Igreja Ortodoxa, evangélica, Jeová, protestante, não importa. Mas, ao entrar na corrente indiana do espaço, é uma doutrina muito cirúrgica. É uma doutrina cirúrgica que, além de ter a sua cirurgia espiritual, porque a cirurgia espiritual não é uma cirurgia de um paciente. Não, quando eu falo é uma doutrina cirúrgica que tem que partir nos mais pequeninos detalhes e pormenores de nós, de vós, nos ensinamentos,
Porque só as aulas, ela já faz bem. Só as aulas que se dá, ela faz bem. Mas é muito pouco. É muito pouco para o afloramento da vossa individualidade, o afloramento da vossa mediunidade, é muito pouco para a melhoria da vossa condição. Porque, por exemplo, enquanto se está dando aulas de desenvolvimento, quando assim que leva a sua identificação, não é? Assim que leva a sua identificação, está pronto para ir trabalhar. Pois é. Se for sol, é sol, se for lua, é lua. Todos sabem as diferenças. Não vou aqui entrar, poderei entrar em pormenores, não é? Mas acho que não há necessidade. Acima de tudo, saber a doutrina, fazer as elevações bem, estar à vontade com a doutrina, porque ela é uma doutrina fidalga, cirúrgica, complexa, muito, muito perspicaz, muito além daquilo que vocês pensam, muitos de vós. E voltando-me aqui para os mestres ninfas luas, não é? Quando se adquire aquela plaquinha de pôr ao peito, fica-se pronto para ir trabalhar. Aqui não importa se é analfabeto, se não é analfabeto, se tirou universidade, se fez universidade, se está na universidade, se não está. Porque nada disso é importante. Porque aqui o importante é a afloração da mediunidade em cada um, na sua individualidade. Claro, como eu sempre digo, esta garrafa ainda leva muita água, porque ela está quase cheia, está quase vazia. Leva muita água, está por aqui, leva muita água, mas só leva à sua conta. O mesmo somos nós. Nós às vezes estamos, muita gente, homens, mulheres, estão no início da sua caminhada, são empurrados para ir trabalhar, sem nenhum conhecimento. Eu sei de condições, situações que são emplacados, muitas vezes já deram até o primeiro passo iniciático, e isto, salve Deus, meus irmãos, não é crítica, tá? É tentar explicar e melhorar a condição de cada um de vós que está na corrente indiana do espaço, tá? Não levem isto como crítica, porque não é. É tentar melhorar a condição de cada um, ajudar. Mas quando são emplacados, muita gente faz o primeiro passo iniciático, vai na presença desse grandioso ministro, deu o seu primeiro passo iniciático, está pronto a trabalhar, não é? Dá o segundo, está pronto a trabalhar, faz o terceiro passo iniciático, está pronto a trabalhar em todos os trabalhos. Pois é, em todos os trabalhos. Vós lidam automaticamente com espíritos, porque quer queiram, quer não, lidamos com espíritos diretamente, espíritos nas mais variadas formas e condições, e ao mesmo tempo lidamos com pacientes que lidamos não, vocês lidam dentro dos templos do amanhecer, não é? Vocês lidam, os mentores manipulam, mas vocês lidam com várias forças, sintonias e harmonias. Acontece que há muita gente que já deu o terceiro passo iniciático e ainda não sabe o que é que está fazendo. Não sabe.
a verdadeira essência e razão da corrente indiana do espaço. Primeiro, não sabe se comportar nos trabalhos. Há trabalhos que são mais fáceis, como eu hoje estava explicando a alguém. Há trabalhos que são mais fáceis, com certeza que sim. Por exemplo, mesa evangélica. Mesa evangélica é um pouco mais fácil. Se torna muito, muito mais fácil trabalhar na mesa evangélica. Com certeza que sim, porque ali não há comunicações, não há pacientes físicos, só há pacientes desencarnados, 3 lados formando um triângulo, cada lado tem uma força, cada lado representa uma condição distinta, cada lado tem uma sintonia e harmonia. Mas tem um lado, inclusive, que será bom ser ocupado só por centuriões. Tem outro lado que pode ser por os branquinhos. Tem um outro lado que já pode ser por os iniciados, enfim, dependendo também do povo que haja, dependendo do comandante físico. A mesa evangélica, ela é fácil de trabalhar, é fácil de trabalhar, mas é um trabalho de muita responsabilidade. E o médium está carregado de problemas, dificuldades, porque entrou a dada altura, porque estava na sua jornada, caminhada, entrou na corrente indiana do espaço. Jesus, divino e amado Mestre, disse: quem não vem por amor, virá por a dor. Só por essas duas condições. Muitos, 99,9% se calhar, antes de ingressarem, foram pacientes. 99,5% foram pacientes, até que entraram. Uns à primeira, outros à segunda, outros à quinta, outros habituaram-se a ser pacientes e são pacientes o resto da vida, e enfim, e acham que assim é que estão bem e sentem porque é uma condição, ser paciente é uma condição que poderão não se sentir tão bem como pertencer à corrente indiana do espaço. Tão simples quanto isso. Mas tem aqueles médiuns, mestres, ninfas, que já fizeram o seu primeiro passo, segundo e terceiro passo. Ainda não sabem o verdadeiro significado, o que é que estão fazendo dentro da doutrina, nos templos do amanhecer. Partimos para os tronos, isto para dar resposta aqui a alguém. Partimos para os tronos e há uma certa dificuldade de interpretação, muita dificuldade em aproximação com a sua mentor espiritual, preto velho, preta velha, não importa, porque os tronos são formados por mestre Sol, ninfa Lua, ninfa Sol, mestre Lua, enfim, Sol e Lua, não é? Os tronos têm um comandante, não é? E é formado por um par. Acontece que o doutrinador, a doutrinadora, é um pouco mais fácil, não é? A gente sabe que é. O médium da incorporação, ele é um pouco mais complicado, porque não pode ir para ali inventar. Nós não podemos inventar nada. No trabalho de tronos, o médium não pode inventar nada. Tem que ter a certeza absoluta de que vai tranquilamente para os tronos trabalhar, se meter ao serviço da espiritualidade. Não vai trabalhar
para o adjunto tal, o adjunto Y, para o de olhos azuis, o de olhos verdes, o bonito, o jeitoso. Não, vai trabalhar para a espiritualidade. E dentro da espiritualidade, tudo isso é visto. A condição dos médiuns, a condição daquele par que está ali. Quando nós vamos para... É um dos trabalhos da corrente indiana do espaço, e eu poderei dizer, porque é um trabalho que, além de eu gostar muito, além de eu me sentir à vontade, além de eu estar como em casa, é um trabalho que nós teremos que nos libertar, deixar, como eu hoje falei, os problemas em casa ou na rua, as dificuldades, os problemas, as angústias, e se mentalizar no Divino Mestre Jesus, se mentalizar no grandioso Simiromba, Seta Branca, se mentalizar nos vossos mentores espirituais, guias espirituais, que vos vão assistir, que vão tomar a frente, que vão trabalhar. Eles é que vão trabalhar. Não somos, nós vamos sentar ali. Mas existe muito médium, e depois temos a parte do doutor. Eu já falei isto várias vezes, não é? Sobre os tronos. Mas há sempre dúvidas, e continuará sempre a haver dúvidas. E enquanto o médium tiver dúvidas, é bom. Se é bom, por um lado, também é inseguro por outro, porque a insegurança da incorporação, está ali um doutrinador, não é? Uma doutrinadora, que, como eu hoje falei, como eu hoje disse, a essa pessoa, não é? Há as mistificações, claro que nem todos, eu penso que ninguém quer mistificar, que ninguém quer alterar de alguma forma as mensagens trazidas direitinhas do céu, porque há um fator muito importante: não são os mentores que se ligam a nós, médiuns, é que nos vamos ligar aos mentores. E depois há as várias formas, de incorporação. Também há várias formas de incorporação, mas nós é que nos vamos ligar aos mentores, guias espirituais, que são espíritos evoluídos. Aquele doutrinador que está ali tem que estar muito atento, porque já é emplacado, já deu o primeiro passo, segundo, terceiro, já tem que conhecer rigorosamente as leis e as maneiras de trabalhar dentro do sistema crístico. Quando algo foge debaixo da sua alçada, há que cortar o barato, não é? Cortar logo ali, fazer uma puxada, elevação e acabou. Porque há muitos médiuns que, por conta das dúvidas que têm, alteram as mensagens que recebem. As mensagens não podem ser alteradas. As mensagens não é meu prazer, não é meu belo gosto, porque eu não sei. Eu quando vou trabalhar, não é? Quando trabalho, quando os mentores, porque não sou eu. Eu, o mais que posso fazer é sentar-me aqui na minha casa, conversar fisicamente. Eu conversar fisicamente, a minha mente está à procura de fragmentos de algum desequilíbrio, onde é que poderá haver a falha, mas eu fisicamente pouco, eu poderei fazer, claro que sim, nós fisicamente debaixo de
algum rigor, não é? Conhecimento, estudo, aperfeiçoamento, poderemos saber muito mais do que mostramos às pessoas. Mas acontece que quem vai trabalhar não somos nós. Nós estamos explorando a pessoa para um melhor conhecimento. Mas isso é a título de amizade, porque nos templos não acontece isso. Cai de lá, pode ir lá uma pessoa conhecida àquele trono onde nós estamos. Primeiro erro. É o primeiro erro. É ir uma pessoa conhecida, que sabe da nossa vida, que pode opinar da nossa vida, que pode dar opiniões da nossa vida. Primeiro erro é esse. Porque depois começa a traduzir mensagens, mistificar mensagens, a alterar mensagens para essa pessoa conhecida. Mensagens na sua teoria, na sua compreensão, que às vezes podem ser muito erradas, mesmo sendo algo conhecido e amigo ou amiga. Primeiro erro é esse. É um conhecido, uma conhecida ir àquele trono, àquela pessoa, àquele médium. Primeiro erro. Claro que nos grandes templos isso raramente acontece, porque os pacientes são muitos, de muito lado, e nós não temos oportunidade de saber. Eu cheguei a levar horas e horas com pacientes e no fim não saber nada. Ouvir depois, comentar, mas enfim, isso é outra história. Primeiro erro. Mas nós, quando vamos para os tronos, nós temos que nos disponibilizar. A nossa mente tem que estar limpa de problemas, tem que estar limpa de soluções para os outros, porque nós vamos nos ligar a uma entidade espiritual. Nós vamos nos mediunizar no tempo antes de começar um trabalho, fazer uma prece, até que, a dada altura, ou o comandante ou o doutrinadora faz a sua chamada, não é? A chamada da entidade espiritual. Ainda anda por aí muita gente com problemas de saber se é mentora, se incorporou, se não incorporou, porque tem conhecimento, tem o conhecimento das palavras, tem o conhecimento, altera às vezes algumas mensagens, errado. Outro erro é abrir a boca e falar. Abrir a boca e falar, porque naquele momento não é o ser físico que está ali. Os nossos mentores olham para dentro daquele homem, daquela mulher. Vê a tempestade que vai lá dentro. Vê a grande confusão que vai lá naquela mente, naquele espírito e naquele coração. Não pode haver mistificação, nós não poderemos alterar, trocar mensagens, porque as mensagens vêm para nós dizer, não é nós trocar a nosso belo prazer. As nossas palavras não vão dar nenhuma força, nem equilíbrio, nem energia ao paciente. Tem que ser as palavras traduzidas, as ditas na íntegra que o mentor diz. Porque se nós alterarmos, mistificarmos as mensagens, porque às vezes nós achamos que é errado falar isto, porque nós às vezes achamos que não deveríamos dizer isto ou aquilo, porque às vezes conhecemos a pessoa, mas acontece que conhecendo a pessoa, além de ser um erro, teremos que dizer as palavras que nos vêm, porque são instruções nos dadas. E são aquelas palavras que vão melhorar o paciente, porque não é as palavras em si só, é a sintonia, é a harmonia, é a energia que está a ser trocada, é os fluidos energéticos, é aquele ectoplasma que está a ser trocado
que está a ser manipulado, que está a ser energizado. Os problemas, a pessoa vai ficar com os problemas só que vistos noutro prisma, noutra condição, os mesmos problemas que a pessoa, quando se senta ali num trono, leva uma perspectiva, quando sai dali tem que abalar melhor. E o médium também. Não é o paciente sair mal e o médium sair desanimado. Todos nós temos uma vocação, todos nós temos uma vocação dentro, mesmo também dentro, quem está, eu não estou, mas quem está dentro da corrente indiana do espaço tem uma vocação mais para este trabalho. Eu havia, hoje posso dizer, embora tenha feito, não tinha muita afinidade, para, eu já digo, salve Deus, eu não tinha muita afinidade, eu tinha afinidade com todos os trabalhos eu tinha afinidade, mas há um trabalho que eu não tinha, mas fiz ainda algumas vezes, que é o angical, por exemplo. O angical, eu não tinha muita afinidade, e tive experiências no angical maravilhosas, quer dizer, acabaram bem, não é? Acabaram bem. A última ou penúltima vez no angical durou tempo demais, mas enfim, o angical, eu não tinha muita afinidade. Nós não poderemos ter afinidade com todos os trabalhos. Há trabalhos que nós gostamos mais, há trabalhos que nós gostamos menos. A mesa evangélica, linha de passe, a cura, a energia daqueles médicos, médicas do espaço, aquela paz, aquela calma, onde não tem que trocar mensagens, dar mensagens, é só troca de fluidos energéticos no paciente, não tem que tocar nem apalpar, é só por emanação de fluidos energéticos. Não tem que, de forma nenhuma, apalpar. Muito, tocar assim de lado no paciente por outras condições e situações. De lado, assim, na cabeça do paciente, homem ou mulher, tocar de lado na cabeça do paciente, mas isso é por outras condições, por situações esporádicas. Normalmente, 80%, 90% não se toca no paciente, mas é uma paz da alma, não é? É uma calma, é uma tranquilidade, é uma serenidade, não é? Um rande, cruz do caminho. Há tanto trabalho que é uma maravilha, uma bênção, uma plenitude, não é? Pois é. É por isso que eu digo que o trabalho de tronos é um trabalho de grande precisão, de muita precisão. É quase tirado ali a estetoscópio, é escutado ali, é tirado ali, posto ali no local com uma pinça. Os nossos mentores sabem trabalhar delicadamente, tocando na ferida do paciente e melhorando. Agora nós, meus amigos, minhas amigas, nós físicos é diferente. Um médico que estudou, eu também estudei alguma coisa, não é? Mas um médico que estudou, ele engana-se. E é um médico. Estudou o nosso corpo físico, as doenças, cada um na sua especialização, enfim. Nos tronos é um trabalho cirúrgico, que não pode haver dúvidas, não pode haver questões, não pode haver incapacidades de pensamento por conta do médium.
se é, se não é, se é capaz, se não é capaz, então pule ao trabalho seguinte. Aquele que não se sente capacitado para um trabalho, que não tem grande afinidade com um trabalho, pule ao trabalho seguinte, porque dentro da corrente indiana do espaço, como todas as doutrinas, não é? Ninguém é obrigado a fazer ou a concluir um trabalho do qual não esteja preparado ou capacitado. Isto capacitado espiritualmente, porque fisicamente nós sentamos lá. Claro que nós é que largamos a nossa energia, o nosso ectoplasma, a nossa sintonia, a nossa mediunidade é muito importante, a afloração da mediunidade é muito, muito importante. É por isso que é bom ler, é por isso que é bom escutar, é por isso que é bom muita coisa. Não é só ir ao templo, vir para casa, fazer a lida, tenho problemas, tenho dificuldades, tenho isto, tenho aquilo. 2 a 8 dias quando volto ao templo é quando é médio. Vamos trabalhar. É só de 8 em 8 dias e não fez nada para melhorar. Eu, todos os dias leio. Todos os dias tento ler. Aqui, na internet. Todos os dias leio aqui em casa. Agora já há uns dias que não escrevo. Ia dizer que todos os dias escrevo, mas é mentira. Já há uns dias que não escrevo. Todos os dias, pelo menos leio. Olha a Bíblia. A Bíblia é uma boa leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros. Este é o que eu aconselho a ler primeiro. Para melhorar a condição do médium, para saber o que se passa no além, porque tem que saber o que se passa, as condições. Não é só chegar ali, eu sou médium, e incorporar e trabalhar e pronto, e está a andar de moto, não é? Não. E depois temos os nossos irmãos e irmãs, doutrinadores, doutrinadoras, não é? Que às vezes também por conhecimento deixam passar muita coisa em branco, muitas condições que eu não vou aqui entrar em pormenores, que deixam passar muito em branco, por desconhecimento, por não estarem com atenção, por estarem olhando aos outros locais, menos ali àquele local que lhe diz respeito. Acima de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, lembrem-se que dentro da corrente indiana do espaço, para quem está nos templos do amanhecer, eu não estou, mas para quem está nos templos do amanhecer, eu já não estou, tome muita atenção, porque o trabalho de tronos é um, porque há mais, mas é um dos grandiosos trabalhos que o médium tem que estar esclarecido, que o médium tem que estar em paz, em serenidade, que o médium tem que saber o que é que vai para ali fazer. Não é inventar, porque um dia vai pagar a fatura. Se não for na semana seguinte. Porque nós vamos pagar a nossa fatura, quer queiram, quer não. Tudo aquilo que nós prejudicamos, nós vamos pagar. Não é nós pensar que vamos brincar e que não pagamos. Não. Tudo aquilo que nós... é como, por exemplo, há uma escala. Meteram-me de escala para qualquer trabalho. E eu não compareci. Eu não tenho prejuízo nenhum. Mas, por exemplo, há uma escala, um avatar. Me perguntavam, pode vir? Eu digo, posso. À última da hora, eu aborrece-me, fico deitado. Vou para a praia,
tenho outras coisas a fazer, eu não vou, não apareço. Pois é, mas já se escalou. Os mentores de cada um de vós vão para lá, para o Avatar. Vão. Vós ficam desprotegidos. E, inclusivamente, se o Avatar não for feito, vós ireis pagar a vossa fatura. Vós ireis pagar a vossa contraparte. A vossa fatura. Porque é que não foi feito aquele Avatar? Todos nós pagamos. Eu e cá fora também. Na nossa vida fora dos tempos, em outras doutrinas, na Igreja Católica. Se eu for para ali armar espalhafatos, se for perturbar, se não respeitar o local, se for para ali, enfim, com gritarias, irei pagar, quer queira, quer não, irei pagar, na minha individualidade, os desatinos que eu causei, porque é um local de muito respeito. Lembremos aqui quando Jesus, divino e amado Mestre, foi ao templo e expulsou os comerciantes, os trocadores de moedas, os trocadores de porcos, expulsou todos do templo e inclusivamente disse que iria derrubar aquilo, que não ficaria pedra por pedra. Eu respeito muito a Igreja Católica, a corrente indiana do espaço, os templos, qualquer casa espírita, qualquer casa de oração, de prece, de energia, onde as pessoas, cada um vai lá deixar na sua fé, na sua devoção, na sua crença. Nós, porque somos de uma doutrina, não poderemos desqualificar as outras, não. Mas acima de tudo nós nos comprometemos para o Avatar, não aparecemos. Nós iremos pagar, vós ireis pagar a vossa fatura se aquele Avatar não foi feito, e inclusive na altura do Avatar os mentores foi tudo para lá, ganhar os bónus deles. E vocês, chapéu, ainda vão ter que pagar o prejuízo, porque há prejuízos. Pois é. Como há prejuízos em todos os trabalhos mediúnicos, eu poderei dizer que tenho prejuízos ou bênçãos, dependendo da condição com que eu os encare, com que eu esteja, dependendo da sintonia e harmonia com que eu enfrente esses trabalhos, porque eu continuo a trabalhar mediunicamente, como sempre, aqui na minha casa, como sempre fiz. A minha casa é uma casa de tão respeito quanto a vossa. A minha casa é uma casa de tanta luz como a vossa, de tanta energia como a vossa. Respeito a minha casa tanto como respeito a vossa. Pois é. Porque, sabem porquê? Porque as entidades espirituais, elas estão em todo o lado. Jesus, divino e amado Mestre, está em todos os corações, sintonias e harmonias. Sua Mãe Maria, do qual eu me despeço de todos vós. De todos vós, porque não falei nada e já vai em 1h04. Me despeço de todos vós. Desejando a todos vós uma linda semana, que Jesus Divino e Amado Mestre, que a Virgem Santíssima a todos nos ilumine, abençoe, guarde e proteja, os nossos mentores espirituais, guias espirituais, os nossos anjos da guarda, anjos, arcanjos, porque nós temos uma série indeterminável de espíritos cuidando de cada um de nós. Então, meus amigos, minhas amigas, boa sorte a todos, bem-aja, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.